Olá pessoal, Pastor João Antônio da IAD com vocês. Pessoal, falando sobre Adão e Eva. Eles estavam num paraíso, né? No jardim do Éden, conforme Deus escreveu em Gênesis. Então eles pecaram, o Senhor colocou eles para fora e chegando do lado de fora do jardim do Éden, eles teriam que se virar para comer. Eles plantariam, eles matariam animais para comer, eles fazeriam casa e tudo mais. E quem ensinou, importante saber disso, quem ensinou essa arte a ele foi Deus. O próprio Deus ensinou a eles. Mas era um plano da salvação, pessoal. Porque as pessoas não entendem que era um plano da salvação, de Gênesis a Apocalipse, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Mas as pessoas não querem se aprofundar nisso, entender que era um plano de Deus. Como assim? Deus sabia que eles iam pecar? Claro que sabia. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, no plano divino, através dos séculos, ele sabia que ia mandar a sua alma, que é Jesus Cristo, que nasceria um rei dos reis, o Senhor dos senhores. Essa história toda de Jesus Cristo, que quando Maria estava numa cidade, uma pequena aldeia, desceu o anjo Gabriel e anunciou: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois entre todas as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Pronto, já estava ali. Então, Deus falou com ela que desceria o Espírito Santo sobre ela e o poder do Altíssimo te alcançará. Então, o que acontece? Teve Jesus Cristo, Maria, a Virgem, Maria de uma pequena aldeia. Então, o que a pessoa não quer entender é que o próprio Deus se fez carne, ele era o Verbo, se fez carne e habitou entre os homens. João diz isso, entendeu? Então, o que acontece? Nasceria Jesus, o Salvador do mundo. Então, nós somos todos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém roubará essa salvação sua e minha. Amém, pessoal? Presta atenção, pega a visão. Então, Adão e Eva saem agora do jardim e vai se virar. E como aconteceu? O Senhor colocou ele para fora do jardim. Se tinha filho ou não, não está escrito, mas provavelmente tinha filhas, porque Caim matou Abel, né? E Caim fugiu para outra terra. Ficou Adão e Eva? Talvez sim, talvez não. Com filho ou sem filho? Talvez sim, talvez não. O importante é que aonde eles moraram, o que eles fizeram? Então, o próprio Deus matou o animal, tirou a pele, fez roupa para ele e mandou comer a carne. Era isso que Deus ensinou para ele. E aonde ia morar? Claro, pessoal, lógico e evidente que em casas de urso, de leões, em tocas de leões, essas coisas que dava para entrar para dentro, porque haveria sol, chuva, haveria relâmpagos, haveria frio, calor. Isso tudo ele não sentia, mas a partir daí eles iam sentir. Então começou aí. Claro que Deus ensinou eles a fazer fogo para assar a carne. Assar, não é fritar, não, pessoal. Assar ou cozinhar com a água do ribeiro, dos rios, das cachoeiras. Provavelmente todo mundo sabe disso, que eles moravam perto de um riacho, perto de um rio, perto de uma fonte d'água. Todo mundo sabe disso. Quem serviu o quartel sabe disso. Que vamos seguir uns rios e vamos dar em algum lugar. Então, todo mundo sabe disso a partir de Adão, que fez isso. Tá entendendo, pessoal? Então, veja bem. Então, eles moraram onde? Em tocas de leões, de urso e outros bichos mais que fazem toca em rochas, em caverna, faz cavernas e tudo mais. E daí, pessoal, chegando ao final, Jesus Cristo, o final desse Velho Testamento, Jesus Cristo nasce e o começo do Novo Testamento. E ali está o Salvador do mundo, porque ninguém, nada faria
salvação para o ser humano, a não ser Jesus Cristo. Deus sabia disso? Sabia, claro, porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele sabia disso. Então, bobos somos nós que não sabíamos. Então, você tem que saber. Como assim saber? Procurando nas escrituras sagradas. A Bíblia, pessoal, é um conjunto de livros. Então, qualquer livro que tem mais de 2 livros é uma Bíblia. É um conjunto. É 2, 3, é um conjunto. Entendeu, pessoal? Então, é as escrituras sagradas, aquelas que Deus deu para Moisés, aquela que os apóstolos escreveram, os escribas da época escreveram. É escrituras sagradas. Amém, pessoal? Se tem 66 livros, se tem outros livros a mais, a menos, é problema deles que aumentaram ou acrescentaram ou tiraram a Bíblia. Ai daquele que tirar ou acrescentar. É problema desses escritores, que hoje é escritores, antigamente eram escribas. Viu, pessoal? Pega a visão nisso. Então, o que acontece? O plano da salvação divino antes dos séculos, lá em Deus, nasceu lá, pessoal. Então, foi Deus que fez isso. Então, como Deus tem corpo, que é Deus, alma, que é Jesus, e espírito, que é o Espírito Santo, nós temos corpo e alma e espírito também. Por isso que as pessoas falam aí que somos pequenos deuses. Não tem alguma coisa a ver, sim. Somos pequenos deuses, porque temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Temos corpo, alma e espírito. Entendeu, pessoal? Então preste atenção. Quando chega em Apocalipse, no final de tudo, a terra devolverá os seus mortos, o céu devolverá os seus mortos, o mar devolverá os seus mortos, o ar devolverá os seus mortos, e o inferno devolverá os seus mortos para ser julgados, para sempre aí. Aí é julgamento eterno. Porque o homem morre, é ordenado o homem morrer uma só vez. E aí, depois disso, segue-se ao juízo. Então, foi o que aconteceu comigo. Eu passei por essa experiência, eu posso falar para vocês. Morreu, vai logo para o juízo. Então, você ali vai ficar ou na terra, ou vai ficar no céu, depende de onde você morrer. No meu caso, foi na terra. Eu estava na sepultura dos mortos. E eu ia ser condenado, hein, pessoal? Eu ia ser condenado. Então eu falei, Jesus me livra da morte, voltei para o meu corpo, amanheci dentro de um mato. Deus me deu uma oportunidade ali, através de Jesus, muito grande, como dá para qualquer um. Como dá para qualquer um. Você não vê aquele bandido que foi preso, esqueci até o nome dele agora, não interessa o nome dele, foi dado a ele 1% do celular para ele se arrepender, para ele voltar para Deus. A família sabe disso, a polícia sabe, todo mundo sabe disso, que foi dado 1% no celular dele para ele voltar para Deus, e ele não voltou para Deus, ele não pediu socorro para Deus, ele pediu para a família, pediu para a namorada, pediu para todo mundo, para os amigos dele, que não podia fazer nada, ninguém podia fazer nada, e ele não pediu para Deus. Disseram que ele tinha um pacto com Satanás e outros bichos mais, o problema dele já se foi, e eu espero que a família dele reconheça que foi dada uma oportunidade a ele por Deus, e isso vai julgar ele no final, viu, irmão? Vai julgar ele no final, e Deus, ele não pediu perdão a Deus, não se arrependeu para ser salvo. Se ele se arrependesse, voltasse, irmão, era já. Mas como assim? Matou, roubou, estrupou, fez o quê? E Barrabás fez tudo isso, e foi o primeiro que Jesus Cristo salvou. Imagine o cara preso tanto tempo, viu, irmão? E Jesus chega, aí perguntam-se, Jesus ou Barrabás? Todo mundo grita, Barrabás, Barrabás. E Jesus, o que faremos? Crucifica, crucifica, crucifica. E quando Barrabás é solto, ele olha para Jesus, Jesus olha para ele e fala, você é o primeiro a ser salvo dessa condenação eterna. Então Jesus deu a oportunidade para aquele ladrão da cruz, deu a oportunidade para Barrabás e outros tantos que se arrependeram e voltaram para o Criador. Então, amados, você é um cara que se arrependeu, voltou para o Criador, fica quietinho, ouve mais do que fala, porque a muitos é dado para falar, mas a muitos é dado para ouvir. Então, ouvir é melhor do que escutar. Então, pega a visão de uma vez por toda, em nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite, Ele nos deu a salvação. Basta nos se reunir na Assembleia dos Santos, basta nos estar no lugar separado para buscar a Deus, e amém. Glória a Deus, e vamos para o céu, pessoal, vamos para o céu em nome de Jesus.
Eu espero que você tenha entendido o plano da salvação. Então, lá no começo, nasceu o plano da salvação através dos séculos, para sempre. Quando chegou no meio, já aconteceu o meio, veio o Deus, o próprio Deus, era o Verbo, se fez carne e habitou entre os homens, através de Maria. Preste atenção. E aí houve a salvação para todos, para todos. Até hoje está aberta essa oportunidade para você. Eu espero que você reconheça Jesus Cristo como único, suficiente Salvador, é o próprio Deus. Ele é o Senhor. Amém? E aí o Pai fala assim, tudo que pedirem, Jesus fala, tudo que pedir ao Pai, em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Ou seja, existe o corpo que é Deus, a alma que é Jesus e o Espírito que é o Espírito Santo. Preste atenção, e são um só. Como você é um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Jesus disse, ele está em mim. Quando Filipe perguntou, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, tu não está me vendo? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, são uma pessoa só. Dizem por aí que são 3 deuses e tudo mais. Não, pessoal, é um Deus só. É que ele tem todo o poder. Eu não posso mandar minha alma, mas ele pode mandar a alma. Eu não posso mandar o meu espírito, mas ele pode mandar o espírito dele, que é o Espírito Santo. Então, pega a visão de uma vez por toda, fica na paz, fica na fé. Deus abençoe o seu povo na face da terra. Amém. Até a próxima. Em nome de Jesus, eu sou o pastor João Antônio da IED. É a IED e você, tudo a ver. Sucesso. Fica na fé.